Olá, pessoal. Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de sistemas de equações lineares, a gente vai finalizar o estudo apresentando dois métodos, o método da matriz inversa e a regra de Cramer. Esses métodos, eles são mais restritivos que os anteriores, só podemos aplicar se a gente tiver um sistema que o número de equações é igual ao número de variáveis. Então, se a gente tiver um sistema que, como esse, sistema de equações lineares, que o número de equações é igual ao número de variáveis, e também a gente ainda tem que ter que a matriz dos coeficientes é invertível, ou seja, o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Bom, se a gente tem uma matriz invertível, né, e o número de equações é igual ao número de variáveis, então a gente, ao escalonar a matriz ampliada, a gente vai obter uma matriz amilínea nessa forma, em que a última linha vai aparecer dessa forma e esse elemento aqui com certeza não é zero. Então, esse sistema, nessa situação, ele é, pelo teorema do posto, um sistema compatível determinado. Então, quem é a solução desse sistema? Então, se a gente tem aqui a forma matricial de um sistema, né, nessa situação, a invertível, então a gente tem inversa. Então, vamos agora ver o que é o método da matriz inversa. A invertível, existe a inversa. Então, nessa equação matricial, nós vamos multiplicar a esquerda pela inversa, né, em ambos os lados. Cuidado que o produto de matrizes não é comutativo, então a gente não pode multiplicar a menos 1 aqui à direita, tem que ser multiplicado aqui, ok? Então, a gente vai multiplicar a menos 1 à esquerda na igualdade aqui, nessa igualdade matricial. Lembrando que o produto de matrizes é associativo, então eu posso fazer A menos 1 vezes A, e só que A menos 1 vezes A é a identidade. E a identidade vezes x dá x. Então, a gente chega à conclusão que x é A menos 1 vezes B. Então, se a gente tem um sistema de equações lineares, que o número de equações é igual ao número de variáveis e que a matriz dos coeficientes tem um determinante diferente de zero, a solução é dada dessa forma, x igual a A menos 1 vezes B. É isso que consiste o método da matriz inversa, ou seja, no caso, a gente encontra a solução usando isso aqui. Então, vamos aqui pegar um sistema, a gente tem aqui um sistema de equações lineares, tem 4 equações e 4 variáveis. A matriz dos coeficientes é essa matriz aqui, né? Que se a gente for calcular o determinante, eu não vou fazer o cálculo aqui, mas vocês podem fazer, eu usei aquela calculadora de matrizes, e a gente vê que o determinante é 1, diferente de zero. Então, e a gente fazendo aqui algumas contas, a gente encontra a inversa, né? Nesse caso, eu usei a calculadora de matrizes, a inversa é essa matriz. Então, quem que é a solução desse sistema? Vai ser a inversa vezes a matriz dos coeficientes, né? Se a gente fizer o produto aqui, nós vamos encontrar essa matriz coluna. O que isso significa? Que o x é 51, que o y é igual a 47, z igual a 0 e t igual a menos 55 é a única solução do sistema, ou seja, a solução do sistema é 51, 47, 0 e menos 55. Bom, agora aqui vamos fazer um sistema de equações lineares complexo, né? A gente tem que os coeficientes são números complexos, né? Então, a gente vê aqui que essa é a matriz dos coeficientes. Se vocês fizerem as contas, vocês vão ver, né, que o determinante dá 2 menos i, pode usar a calculadora de matrizes para fazer isso daí também, e a inversa dá essa matriz aqui, essa matriz complexa, 1/5 vezes isso aqui. Deixei 1/5 para não ficar muito carregada a notação. Bom, então, usando o método da matriz inversa, qual é a solução do sistema? Vai ser a inversa vezes a matriz dos coeficientes. E aí, se vocês fizerem as contas, mesmo com esse 1/5 aqui, fazendo esse produto, dá essa matriz aqui. Ok? Então, está dizendo que o x é 3 mais 6i, o y é 4 menos i, o z é 4 menos 6i e o t é menos 5 menos 7i. Então, essa é a solução que está dentro de C4, né? Tem 4 coordenadas complexas. É um único elemento lá de C4, ok? Bom, então agora a gente já viu o que é esse método, a gente já sabe como resolveu, né? A dificuldade desse método é a gente encontrar a inversa, mas se a gente estiver trabalhando com uma calculadora, né?
aquela calculadora de matrizes, aí rapidamente vocês encontram a solução. Então, quando a gente tem um sistema de equações lineares em que o número de equações é igual ao número de variáveis, e se a gente pegar a matriz dos coeficientes, a gente tem o seguinte: se o determinante de A é diferente de zero, então S tem uma única solução. Se o determinante de A é igual a zero, então ou S tem infinitas soluções ou S não tem soluções. Agora, se o sistema é homogêneo, aí a coisa muda, porque a gente sabe que o sistema homogêneo sempre tem solução. Se o determinante é diferente de zero, então o sistema tem uma única solução e essa única solução é a solução trivial. Se o sistema é homogêneo e o determinante é zero, então o sistema tem infinitas soluções. Uma outra coisa é que um sistema de equações lineares, em que o número de equações é igual ao número de variáveis, ele também é chamado de sistema linear quadrado, né? Porque a matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada. E também, se o sistema é um sistema linear quadrado e o determinante é diferente de zero, também é dito que esse sistema é um sistema de Cramer. Na verdade, a gente vai entender isso agora. Por que é sistema de Cramer? Porque quando a gente tem um sistema que o número de equações é igual ao número de variáveis e a matriz dos coeficientes é invertível, a gente pode aplicar o que a gente chama de regra de Cramer. Por isso que nessas condições o sistema é chamado de sistema de Cramer. Bom, esse sistema tem uma única solução e a gente sabe que a solução é dada por isso aqui, x igual a A menos 1 vezes B. Muito bem, mas a gente sabe que A menos 1 é quem? Pelo que foi visto aí quando a gente estava estudando matriz inversa, a gente viu que a inversa da matriz é 1 sobre o determinante vezes a adjunta. E a gente pode fazer essa divisão porque a gente sabe que o determinante não é zero. Muito bem. X é a matriz das variáveis, estou dizendo que isso é a inversa, vou escrever aqui. A inversa já veio vezes B, né? Então ficou 1 sobre o determinante vezes a adjunta vezes B. Né? Esse pedaço aqui é a inversa. Muito bem. Se a gente agora fizermos os produtos, isso aqui vai dar essa matriz, coluna. E aí eu vou chamar essa primeira linha de D1, a segunda de D2 e assim por diante, Dn, e vou chamar o determinante de A por D. Então, tem o D1 sobre D2, desculpa, D1 sobre D, D2 sobre D e assim sucessivamente, Dn sobre D. D é o determinante da matriz. Então, vamos, quem que é D1? Aquele número lá, aquela B1 vezes cofator da posição 1, da matriz A, etc. Na verdade, se a gente pegar a matriz A, tirar a primeira coluna e colocar a matriz dos termos independentes, a gente vai ter esse determinante aqui. Vocês observem que quando eu calculo o determinante pela primeira coluna, os cofatores aqui são os mesmos cofatores da matriz A, né? O cofator da posição 1 dessa matriz é o mesmo cofator da matriz A, na posição 1. Então, esse daqui é esse determinante. Fazendo a mesma coisa para a matriz 2, agora eu estou fazendo essa matriz D2, o que eu fiz? Eu peguei a segunda coluna e substituí pelos termos independentes. Veja assim, vai ficar B1, cofator da posição é 1, 2, B2, cofator da posição 2, 2 e assim por diante, que é o que está aqui. Sucessivamente a gente tem. Bom, o que está dizendo isso no final das contas? Está dizendo que a solução do sistema, que é x igual a D1 sobre D, x1, né? x2 igual a D2 sobre D e etc. Ela é, quem que é esse D1, D2, Dn? A gente já viu, mas na verdade é o determinante da matriz aí, que é a matriz obtida da matriz dos coeficientes de A, substituindo a iésima coluna de A pela matriz coluna B dos coeficientes independentes de S. Isso para I igual a 1, 2, etc. Então, quer dizer, quem que é D1? Né? Pelo que a gente viu, D1 é o determinante da matriz A1, que é a matriz obtida da matriz A, substituindo a primeira coluna da matriz A pelos termos independentes. Quem que é D2? É o determinante da matriz A2. Quem é a matriz A2? É a matriz que eu obtenho substituindo a coluna 2 da matriz A
pelos termos independentes, e assim sucessivamente. Bom, vamos ver isso resolvendo dois exemplos aqui. Então, eu tenho esse sistema de equações lineares, tenho quatro equações e 4 variáveis. A gente vê aqui, tá a matriz dos coeficientes, calculo o determinante, vai dar -1. Aí a gente vai lá. Então, já sei quem é o determinante da matriz, esse aqui é o D. Né? Esse aqui é o D. Quem que é D1? Então, eu peguei a primeira coluna aqui e substituí pelos termos independentes. Calculei o determinante, deu -15. Quem que é D2? Eu pego essa matriz, tiro essa coluna e coloco os termos independentes. Calculei o determinante, deu -2. Quem que é D3? Pego a matriz dos coeficientes e substituo a terceira coluna pela matriz dos termos independentes. E quem é D4? Retiro a quarta coluna da matriz A e coloco a matriz dos termos independentes. Então, a gente fazendo as contas, a gente chega à conclusão que o D1 é -15, o D2 é -2, o D3 é 10 e D4 é 31. Como o D é -1, a gente chega à conclusão que a solução vai ser x igual a 15, y igual a 2, z igual a -10 e t igual a -31. Então, a solução é essa: 15, 2, -10 e -31. Muito bem. Agora a gente pega aqui um sistema de equações lineares complexo. Esse sistema, os coeficientes são todos complexos. A gente tem aqui a matriz dos coeficientes, é essa matriz. Calculo o determinante, ele vai dar 5 mais 3i. D1 vai dar menos, aí eu peguei a primeira coluna, substituí pelos termos independentes, dá -30, -5i. D2, retiro a segunda coluna, coloco os termos independentes, dá 34 mais 26i. D3, tiro a terceira coluna, coloco a coluna dos termos independentes. E D4, faço a mesma coisa. Bom, aqui não é tão direto quanto que vai dar, porque a gente tem que dividir 30 menos 5i por 5 mais 3i. Então, se a gente for fazendo as contas, D1 sobre D vai dar isso. Como que é bom que a gente lembra como que divide números complexos, né? Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do número complexo do denominador, que é o que eu fiz aqui. Fazendo as contas, a gente vai chegar nesse resultado. E aí, se quiser escrever, tanto faz, pode ser dessa forma ou dessa, dá igual. Agora, vou fazer aqui o y, que é D2 sobre D, 34 mais 26i dividido por 5 mais 3i. Faço a mesma conta, pego esse cara, multiplico pelo conjugado do denominador e divido, ou seja, estou multiplicando por 1, não interfere em nada, mas o bom é que a gente tira o número complexo aqui do denominador, essa é a estratégia. E aí, aqui a gente tem que vai ser 124 sobre 17, mais 14 sobre 17i. Faço a mesma coisa aqui para o D3, que era 17 mais i sobre 5 mais 3i. Faço as continhas e aí a gente conclui que esse produto vai dar 43 menos 23i, que a gente pode escrever dessa forma também. Finalmente, T, que é D4 sobre D, 42 menos 71i, dividido por 5 mais 3i. Faça as contas aqui e a gente conclui que isso daí vai dar esse número complexo, menos 3. Acho que aqui é mais 3, só um errinho de sinal aí, mas isso aí é só corrigir. Bom, gente, então, esse método, ele é um método muito restritivo. A gente apresenta para vocês saberem, né? Porque se alguém for querer saber o que é a regra de Cramer. Mas assim, pode ser útil, principalmente se a gente estiver usando uma calculadora de matrizes. Aí pode ser útil tanto esse método quanto o método da matriz inversa. Mas se você tiver que fazer os 4 determinantes e fazer as contas, é melhor você ir pelo método de eliminação, né? O método de Gauss-Jordan ou o método de Gauss. Então, de qualquer maneira, esses dois métodos, o método de Gauss-Jordan e o método de Gauss, são os métodos que você pode aplicar em qualquer sistema de equações lineares. Esses dois métodos que a gente apresentou aqui, eles são restritivos, só pode ser aplicado se a gente tem um número de equações igual ao número de variáveis e o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero, né, para que a matriz seja invertível. Bom,
Com isso, a gente finaliza aqui o nosso estudo de sistemas de equações lineares.